esse é o grande desafio, né, de conseguir articular esses assuntos na quebrada, porque a questão do HIV e AIDS ainda é uma questão que carrega muito estigma, né, e aí a forma como a gente tenta aproximar a galera fora da comunidade LGBTQIA+, para o nosso discurso é através da arte. A gente precisa levar em consideração, enquanto a gente faz esse diálogo com o poder público, ali nas testagens, de que esse diálogo precisa se expandir para como que são feitas essas conversas com a sociedade civil para pensar políticas públicas de cultura e de saúde, né? Com quem a gente fala, como que a gente está falando. Esse é o Cena Rápida, um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena Rápida. Cena Rápida. Oi, gente, como estão por aí? Eu sou a Evelyn Vilhena, esse aqui é o Cena Rápida, o podcast quinzenal do Desenrola e Não Me Enrola, onde juntas, juntos e juntos, a gente desenrola várias ideias. Se você ainda não sabe, o Cena Rápida é uma produção do Desenrola e Não Me Enrola, que é um veículo de jornalismo periférico que trabalha com formação e produção de conteúdos sobre e para as periferias. Tem sempre episódio novo do Cena Rápida quinzenalmente às quartas, disponível no Spotify, no Google Podcasts e no YouTube do Desenrola. Aqui na descrição do episódio tem sempre o link direcionando para as nossas redes sociais, para o nosso portal de notícias e também para a nossa campanha de financiamento. Afinal, nosso trampo é produzido de forma independente e a partir de R$5 vocês já fortalecem nosso jornalismo diverso e periférico. Bom, nosso papo nesse episódio é sobre ações e projetos culturais, em específico pensados pela e para a comunidade LGBTQIAPN+, que se desdobram para além de uma ação exclusivamente cultural, que também atuam com demandas ligadas à saúde pública. E para desenrolar essa ideia, eu conversei com o Ezio Rosa, que é criador da iniciativa Bichanagô, e com a Márcia Marci, que além de produtora sociocultural, também é idealizadora da coletiva Travas da Sul. Bora lá desenrolar esse papo? Sou Ezio Rosa, tenho 29 anos, eu sou de Minas, mas sempre morei na zona leste de São Paulo desde criança. E aí atualmente eu moro na Vila Cisper, mais precisamente perto da USP Leste. E eu atuo como social media, mas eu também sou o criador do movimento Bichanagô, que é um movimento que surgiu em 2014, a princípio como um blogspot, e aí ao longo do tempo a gente foi entendendo a importância de ter um corpo físico, né? Sair da internet e ocupar os espaços para discutir questões relacionadas à homossexualidade, trazendo intersecções de raça, classe e, atualmente, as questões relacionadas a HIV, AIDS e políticas públicas. Esse que a gente acabou de conhecer é o Ezio Rosa, morador da Vila Cisper, na zona leste de São Paulo e criador do movimento Bichanagô. O Bichanagô surgiu em 2014 na intenção de discutir gênero e sexualidade com recorte de raça e classe. E aí, ao longo do tempo, o Bichanagô foi mudando e a gente vai conhecer mais dessa iniciativa através do Ezio. A princípio como um blogspot e muito de uma necessidade de compartilhar as vivências que eu tinha sendo gay, negro, morando na periferia, né? E aí eu lembro que na época eu assisti uma peça de uma companhia de teatro que chama Os Crespos, e aí é a peça que mais tarde veio se tornar a Cartas à Madame Satã, né? E aí eu lembro que eu fiquei muito impactado com essa peça e com toda a parada que eles falavam e tal, e comecei a escrever, né, produzir sobre esse assunto, e acabou sendo meio que um processo muito terapêutico, assim, né, falar sobre essas questões da homossexualidade, trazendo essas intersecções que eu disse, e entendendo que esse era um movimento muito interessante de mapear os meus semelhantes, né, porque as pessoas começaram a se identificar, de certa forma, com as coisas que eu estava escrevendo, e foi muito foda, porque a partir desse movimento na internet eu consegui criar uma rede de apoio que se estendeu para fora da internet. Então foi assim. O Bichanagô nasceu inicialmente como um blog, com o Ezio compartilhando sobre suas vivências enquanto gay, negro e periférico. E aí repararam que ele comentou sobre ter iniciado principalmente a partir do momento em que ele é instigado pelo trabalho da Companhia Os Crespos? Eu sempre acho muito louco quando eu escuto alguém contando que passou a descobrir ou a refletir sobre coisas através de alguma produção artística, cultural, principalmente das quebradas ou produzidas por pessoas negras, LGBTQIAPN+, e outros recortes. Porque, em geral, são trabalhos ligados a uma identidade e a um repertório que constrói essa identificação. E olha só, de um blog, a iniciativa passa a ocupar também espaços físicos com o início do Festival Bichanagô.
Justamente por conta desse não lugar que a gente se encontra muitas vezes dentro da cultura e dentro de todos os outros espaços, que a gente decidiu pensar um festival no qual a gente pudesse celebrar a diversidade, né, da comunidade LGBTQIAPN+. Então, o festival ele surge muito dessa necessidade de celebrar mesmo a nossa existência, a nossa forma de fazer arte, assim. Então, a princípio a gente tem todo esse contexto artístico do festival, mas acaba sendo uma manobra de trazer as pessoas para a discussão de HIV e AIDS, né? Então é isso, vai ter um show da Linda Quebrada, mas antes vai rolar uma roda de conversa sobre políticas públicas. Então a gente tem tentado hackear essa forma de democratizar a informação sobre AIDS através da cultura. E aí, celebrando a nossa diversidade, é o caminho que a gente encontrou, né? Porque, para além da música, a gente faz muita coisa, né? Tem galera aí que tá nas artes visuais, tem galera que canta, que tá atuando. E aí, o festival é uma forma de tentar trazer tudo isso para um momento de celebração. O Festival Bichanagô começou a acontecer e em 2017 o Ezio descobriu que era soropositivo. A partir daí, o Festival Bichanagô passou não só a discutir sobre gênero e sexualidade com um recorte de raça e classe, mas também passou a trazer muito forte a questão do HIV. E aí, através desse diagnóstico, a gente já tinha todo esse movimento de discutir homossexualidade e tudo mais dentro do festival. E aí a gente entendeu que seria incrível a gente usar essa plataforma e esse espaço que a gente tinha para trazer essa discussão de HIV e AIDS. Esse é o grande desafio, né, de conseguir articular esses assuntos na quebrada, porque a questão do HIV e AIDS ainda é uma questão que carrega muito estigma, né, e aí a forma como a gente tenta aproximar a galera fora da comunidade LGBTQIAPN+, para o nosso discurso é através da arte, né, então quando eu falo que trazer a arte para o nosso festival é meio que uma forma de hackear esse sistema da democratização da informação de AIDS, é nesse caminho, assim. Acaba sendo ainda é muito desafiador, mesmo depois de tantos anos do festival existindo e das nossas ações. Se liga nisso aqui que o Ezio falou. Trazer a arte para o festival é uma forma de hackear o sistema para democratizar o acesso à informação sobre a AIDS. Percebe como a gente está sempre criando estratégias? Reparou como a Bichanagô está pautando, discutindo e atuando na saúde pública através de ações culturais? Na Bichanagô, o Ezio, junto com a equipe que passou a construir o festival, utilizam da produção artística para debater sobre questões que são principalmente do campo da saúde pública. A sociedade, ela enxerga as pessoas vivendo com HIV e AIDS muito nesse lugar de responsabilidade. A pessoa transou sem camisinha e ela pegou AIDS e tudo mais. E não necessariamente, né? Existem inúmeras formas, né, de pegar e de contrair AIDS. Existe a transmissão vertical, as pessoas nascem com HIV, né? Então, é isso, a gente tenta fazer esse movimento de fazer as pessoas entenderem que é uma questão de saúde pública, assim como a questão de pessoas viciadas em droga, por exemplo, né, que está muito para além dessa dicotomia do bem e do mal, do certo e do errado. O movimento Bichanagô atua com cultura, acesso à informação e saúde. Seja através de rodas de conversa sobre novas tecnologias para o controle da AIDS ou indicando unidades de saúde na quebrada onde é possível fazer o teste rápido de HIV. Lá no começo eu falo sobre aquilo que o Ezio trouxe da influência de uma peça de teatro nos passos seguintes do Bichanagô, como o acesso a uma produção cultural repercutiu nele e através do Bichanagô ele e as pessoas que fazem parte dessa coletividade também têm atravessado outros corpos. E isso usando as estratégias que criam para discutir e tornar acessível uma temática que é cheia de estereótipos. A gente fala no coletivo e até dentro do movimento mesmo, que o HIV ele é uma doença que é muito mais social do que física. É isso, eu vivo com HIV e os exames mostram que a minha saúde é ótima, sabe? Mas o estigma faz com que a gente viva na sombra e que viva nesse não lugar, né? E aí quando a gente fala da periferia, especificamente, esse estigma é muito maior. Né? Porque a galera no centro, de certa forma, já está mais habituada a essa discussão, e até mesmo pelas iniciativas que sempre acontecem no centro, né? Então, quando essas iniciativas acontecem na quebrada, existe um movimento das pessoas não se aproximarem, sabe? Mas esse impacto, né, da quebrada sobre o nosso trampo acontece quando uma pessoa manda mensagem pra gente no direct e fala, mano, descobri que eu tenho HIV,
não sei o que fazer, minha família não vai aceitar, meus amigos não vão entender. E é isso. Normalmente, esses relatos vêm da galera da quebrada, porque a galera que tá no centro tá mais instruída, né, nesse rolê, é como se fosse mais naturalizado mesmo, sei lá, é muito doido pensar nisso, mas é porque as ações voltadas para AIDS e HIV sempre são no centro mesmo, né, então, tipo, a galera já tá mais acostumada entre muitas aspas. Durante o Papo com Ezio, ele trouxe que as ações do Bichanagu acontecem com apoio de editais. Então sempre rola essa dependência de conseguir ser aprovado em editais e ter o apoio de alguma política pública. E foi a partir principalmente desse aspecto que eu troquei uma ideia com a Márcia Marci, que é articuladora e produtora sociocultural e também é idealizadora da coletiva Travas da Sul, onde ela realiza ações pensadas por e para pessoas LGBTIA+, no extremo sul de São Paulo. O que eu fico pensando quando a gente olha hoje para a iniciativa da Bichanagu, para Travas da Sul, é o quanto que a gente, e que o poder público e que a sociedade também deixou passar despercebido organizações sociais, culturais e políticas das periferias, em especial de pessoas LGBTQIA+. Eu acredito que a importância ela se dá não só pela especialidade de cada coletivo LGBT nas periferias da cidade, mas por essa rede que esses coletivos também têm elaborado e por essa teia que está sendo constantemente expandida e esses coletivos vão tecendo essa teia. A Bichanagu e a Travas da Sul também, além de trabalharem com cultura a partir de pessoas da periferia, com pessoas periféricas pretas, né, são pessoas que são racializadas, então tem um atravessamento muito forte dessa pauta, mas também de saúde pública, né, de saúde coletiva, com testagem de ISTs, com distribuição de insumos de prevenção, com trocas de ideias sobre prevenção e sobre tratamento de ISTs, e também com ações culturais, né? Também não, mas inclusive com ações culturais diversas que possibilitam a gente trabalhar não só com a cultura da comunidade LGBT, mas com a saúde dessa comunidade LGBTIA+, periférica, que é diversa, que produz e que consome. No Papo com a Márcia, ela trouxe como iniciativas, a exemplo da Bichanagu e da Travas da Sul, cobrem uma brecha que, na verdade, é uma função do poder público. No caso da Travas da Sul, olhando fazendo um olhar mais localizado, né, mais focal, a gente começou a fazer as atividades com a Travas da Sul, com o Sarau, lá em 2019, no mesmo momento em que a gente começou a fazer o Sarau, a gente já trouxe as ações de prevenção e de testagem de STs. Por quê? Porque lá no território do Grajaú, no distrito do Grajaú, não estou falando da subprefeitura, estou falando no distrito, que é o distrito com maior população na cidade de São Paulo, não tem um serviço de atendimento especializado de STs e AIDS. Então, ao mesmo tempo que a gente traz essa possibilidade de fazer uma testagem ali no Grajaú, a gente também denuncia a ausência do Estado para esse cuidado específico de saúde da população em geral, e especificamente da população LGBT, que é uma das mais atingidas aí com a epidemia do HIV e da AIDS. Por que eu estou trazendo isso, né? Porque essa possibilidade da gente apontar para, enquanto sociedade civil, apontar para o poder público o que a gente precisa e o que a gente é muito a partir do que a gente está fazendo, né? Então, meio que a gente vai tentando dar conta de uma parcela da população ou de uma parcela não uma parcela da população, mas de uma área que o governo, que o poder público, municipal ou estadual, né, não conseguem acessar ou não chega da maneira que um coletivo cultural consegue chegar, consegue acessar. Em 2022, a gente publicou aqui no Desenrola uma entrevista com a Micaela Cirino, que é uma artista visual soropositiva desde criança, que foi contraída através da transmissão vertical, que é quando acontece na gestação, no parto ou na amamentação.
E nessa entrevista, a Micaela fala que da mesma maneira que o assunto da HIV e da AIDS se renovam clinicamente, socialmente ele também se renova através da arte. E de alguma forma tá aí também a atuação da Bicha na Go e de muitas pessoas e coletividades que atuam nesse contexto. A partir da escuta das falas do Ezio e da Márcia, tem um lugar que fica muito gritante. Como sempre, determinados corpos precisam criar e traçar suas próprias estratégias, e muitas vezes de sobrevivência mesmo, dentro de um sistema que foi feito para que alguns tenham mais acessos que outros. Acesso à saúde, à informação, à prevenção, a tratamento, não pode se restringir às pessoas conforme sua cor, gênero ou território. Precisa ser uma demanda conjunta, coletiva. E aí a Márcia pontua muito que a atuação dessas coletividades acontece nos espaços e nos territórios que a política pública quase não chega e que é fundamental essas soluções serem elaboradas em conjunto com quem está no território, com quem já articula estratégias para falar sobre prevenção, sobre testagem, por exemplo. A gente precisa levar em consideração, enquanto a gente faz esse diálogo com o poder público, ali nas testagens, de que esse diálogo precisa se expandir para como que são feitas essas conversas com a sociedade civil para pensar políticas públicas de cultura e de saúde, né? Com quem a gente fala, como que a gente está falando. Essas políticas públicas lançadas há 10 anos atrás, elas já não dão conta do número de coletivos culturais da cidade e que são coletivos que não estão numa única linguagem ou numa única área, né, da sociedade, assim, não estão atuando só com saúde ou só com cultura, está tudo muito atravessado. A gente sempre fala nos nossos encontros e nas nossas reuniões que as nossas ações, né, enquanto coletivo Bicha na Go, elas existem agora, no presente, para que um dia elas não precisam existir mais, né? Então, é óbvio que a gente almeja conseguir uma estrutura tão grande quanto desses outros festivais que acontecem na cidade, mas a grande real é que a gente espera que um dia não precise mais existir um festival Bicha na Go, porque essas questões elas vão estar naturalizadas na sociedade, né? A gente não vai precisar estar fazendo esse trabalho de base para as pessoas entenderem o que é HIV, como que pega, e se pega, o que faz, sabe? Então a gente se apoia muito nas políticas públicas que já existem para trazer essa informação mesmo para a galera da quebrada que evita ao máximo se envolver nessa questão de HIV, sabe? As pessoas, eu sinto muitas vezes quando a gente tá fazendo roda de conversa e todas essas coisas, que as pessoas, elas até se interessam pelo tema, mas elas não querem ser vistas interagindo com esse tema, porque senão as pessoas vão pensar que elas têm AIDS e tudo mais. Então, é isso. Dentro do festival, a gente tenta trazer essa informação de uma forma descolada, vamos dizer assim, para as pessoas se interessarem e perceberem que a questão do HIV é uma questão de saúde pública. Não sei se o festival ou a Travas da Sul vai existir daqui 15 ou 20 anos, mas o que eu espero é que daqui 15 ou 20 anos a gente não seja, a população de pessoas trans e travestis não sejam mais a população-chave para trabalhos de prevenção e tratamento, né, que a gente não seja a população que mais se infecta com HIV e que morre de AIDS, né, no município, e quem queira trabalhar com produção cultural, ou quem já esteja trabalhando com produção cultural, tem uma renda básica, ou tenha muito mais facilidade de acessar recursos e editais públicos ou privados, porque também é importante trazer aqui a importância do setor privado, ofertar editais também para coletivos culturais, né, porque eles também detêm a riqueza do país e precisam ter a consciência de redistribuir um pouco dessa riqueza para a população, que é maioria, que é dona dos meios, né? No final das contas, a gente que é dona disso tudo. É isso, gente. Lá nas redes do Desenrola tem conteúdo extra dos episódios e corte em vídeo das entrevistas. E aí é só procurar por Desenrola _ no Instagram. Por lá também vocês conseguem encontrar o direcionamento para saberem mais da Bicha na Go, Travas da Sul, do Ezio, da Márcia, enfim. E aí aproveita e fica mais um pouquinho aqui, só mais 2 minutinhos, para você deixar 5 estrelinhas pra gente se estiver escutando pelo Spotify ou seu joinha se estiver pelo YouTube. E vocês sempre podem apoiar nosso trampo curtindo, compartilhando e comentando os nossos conteúdos, ou também, se tiver R$5 por aí, pode apoiar nossa campanha de financiamento. Os links das redes e da campanha estão aqui na descrição.
Também pode dar uma passada no nosso portal de notícias, o desenrolenãomenrola.com.br. Tem episódio novo do Cena Rápida disponível quinzenalmente às quartas no Spotify, Google Podcasts e YouTube do Desenrola. Por aqui a gente segue com ideias desenroladas para inspirar seu corre. Um beijo e até o próximo episódio. Cena Rápida. Cena Rápida. Roteiro, apresentação e entrevistas por mim, Evelyn Vilhena. Distribuição por Thaís Siqueira e Samara Santos. Produção audiovisual por Pedro Oliveira. Identidade visual Flávia Lopes. Vinheta e edição por conta do Jonas Rosa.